Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, desde julho de 2018, Magnus Carlsen não perde uma partida pensada, é muita coisa, né? Ele já está a 114 partidas sem perder, já quebrou todos os recordes, passou Mikhail Tal, passou Ding Liren, passou até aquele outro jogador que não era de elite, mas clamava ser o recordista com 110 partidas, acabou com essa polêmica, passou também 114. E aqui ele está jogando no Tata Steel Masters 2020 contra Nikita Vityugov. Vamos ver essa partida. Magnus Carlsen, será que ele vai perder a invencibilidade aqui? Ele abre a partida com E4, E5 pelo Nikita, cavalo F3, cavalo C6 e aqui Magnus Carlsen vai para sua especialidade aí, uma de suas especialidades de brancas, a abertura Ruy Lopes, bispo B5, A6, bispo em A4, cavalo F6, roque e aqui bispo em E7. D3, B5 atacando o bispo vem para B3 e aqui D6. Bispo D2, curiosa essa variante aqui do Magnus Carlsen, né? Bispo D2, muitas vezes aqui, enfim, outros lances são jogados aqui, por exemplo, A4 é um possível lance, A3, C3, até H3 ou até cavalo C3, enfim, todos esses lances foram muito mais jogados aí do que o lance bispo D2, mas o Magnus Carlsen gosta disso, ele gosta de sair muitas vezes aí da teoria, bispo D2, roque aqui pelo Vityugov, H3, agora H6 e aqui torre E1, torre em E8 e agora A3, bispo vem para F8, cavalo C3, torre B8 e agora o bispo volta aqui para A2. Interessante que essa posição aqui antes de bispo A2 já foi jogada pelo Michael Adams, contra Matthias Walsh em 1997 e na partida o Adams seguiu aqui com o cavalo D5 e acabou ganhando a partida. Então bispo aqui em A2 pelo Magnus Carlsen, a gente já tem uma posição que nunca foi jogada aí no tabuleiro. A partida seguiu com o cavalo em E7 e agora cavalo H4, G5 atacando o cavalo volta lá para F3, cavalo G6 e agora o cavalo vem para H2, então para manobrar aí para casa de G4, C6, cavalo em E2, D5 aqui, o Vityugov vai avançando aí no centro, cavalo G3 protegendo E4 e agora D por E4 e agora torre aqui em B7. Interessante esse papel aqui do bispo em D2, né, evitando a troca de damas, é bem curiosa a posição. E aqui o Magnus Carlsen vai para esse lance interessante aqui, dama F3, deixando o bispo aqui em D2 e atacando o cavalo aqui de F6. Interessante a posição. A partida seguiu com o cavalo F4, né, bloqueando o ataque em F6. Agora o bispo do Magnus Carlsen está atacado e agora a torre de A aqui em D1, protegendo e ameaçando alguns ataques descobertos. Torre D7, foi legal essa manobra também do Vityugov. São jogadores aqui, né, muito experientes, muito estudiosos, né, são a elite do xadrez mundial, né. Torre D7. Bispo E3, agora possibilitando aí a troca das torres. Torre por D1, atacando aqui a torre Vityugov, né, a torre protegida, e agora então dama em E7. Cavalo G4, né, então dando prosseguimento aí à manobra que começou com o cavalo lá em H2, cavalo por G4, H aqui por G4, e torre D8 brigando aí pela coluna D. Torre E1, tudo bem, eu te entrego a coluna D, C5 e agora cavalo aqui em F5 atacando a dama. A dama vem para C7 e agora G3 expulsando o cavalo. O cavalo vai para E6 e agora o bonito lance aqui, dama H1 pelo Magnus Carlsen. Olha só que bacana esse lance. Então, partindo para cima mesmo aqui do peão de H6, né, partindo para o ataque. E aqui é muito difícil de achar um lance para as negras. O Vityugov faz o lance aqui F6 e o Magnus Carlsen... Opa, aconteceu alguma coisa aqui na tela, deve ser a internet. O Vityugov faz aqui o lance F6 e o Magnus Carlsen faz o lance aqui bispo D5 e pasmem, meus amigos, pasmem, nessa posição no lance 30, né, o Vityugov aqui abandona aí a partida com muitas peças ainda no tabuleiro, né? Mas aqui ele realmente está posicionalmente perdido. F6 foi um grande erro, colocou aí, né, uma complicação, aí expôs demais o rei, né? Então aqui, enfim, abandonou por quê, né, pessoal? O peão de H6 aqui está atacado duas vezes, dama H7 poderia tentar proteger, mas aqui as brancas vão ter uma estratégia muito simples. Vai passar a dama para F3 e o rei para G2 e a torre para G1, tá? E forçar a mão aqui na coluna H. As pretas não vão ter muito o que fazer.
Esse bispo aqui é um protetor de H6. As brancas conseguem se livrar dele jogando B4 no futuro, né, capturando aqui em C5 e desviando aí o bispo da proteção de H6. Então é por isso que o Vityugov abandonou, né? Ele sabe de tudo isso, ele percebeu que tudo isso vai acontecer e preferiu abandonar aí o que poderia durar mais uns 15 lances. Né? Por exemplo, dama H7, dama F3, então seguindo com o plano, vamos ver, rei H8 saindo aqui da cravada, rei G2 seguindo o plano, dama G6, B4, bispo D7, B por C5, cavalo por C5, bispo por C5 desviando a proteção de H6, bispo por C5 e agora sim, cavalo por H6 seria devastador, né? Esse lance, a dama não pode capturar o cavalo, senão vem torre H1 ganhando a dama e esse cavalo está ameaçando vir para F7, né? Então a posição aqui é destruidora, né, para as brancas. Rei G7, por exemplo, saindo aí da ameaça, viria cavalo F5 cheque, bispo por F5, G por F5 atacando a dama iria lá para E8 e agora a torre H1 seguindo com o plano. Torre C8, as pretas não teriam nada o que fazer nessa posição, a não ser ficar jogando, esperando para ver o que acontece, e aí as brancas poderiam agora manobrar para alguma coisa assim como dama G4, torre H5 e dama H3, passar a torre na frente da dama. Então dama G4, por exemplo, torre D8, torre H5, bispo E7, dama H3 e as brancas teriam cumprido aí o seu grande objetivo. E agora não dá mais para se defender, esse rei aí vai levar checkmate em mais alguns lances, por exemplo, dama D7, torre H7, cheque, rei F8, torre H8, cheque, rei G7 e dama H6 entregaria checkmate aqui no lance 45, né? Não é exatamente tudo isso que ia acontecer, não foi por isso que o Vityugov viu 15 lances à frente e viu que ia levar checkmate em 15 lances, não é nada disso, não é mate forçado, não é nada disso, mas aqui o Vityugov percebeu que realmente a posição vai desmoronar, né? Por conta de todas essas fraquezas aqui em torno do rei, principalmente na coluna H, e aí por isso que ele abandonou, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui do chess.com. Então, pessoal, Magnus Carlsen, só vale dizer, né? 115 partidas sem perder, continua aí com o seu recorde, continua firme, incrível mesmo, é bizarro, né? Se você pensar que 115 partidas ele não perdeu nenhuma em partidas pensadas, né? É bizarro. 98,2% de precisão para o Magnus Carlsen contra 91,5% aí para o Vityugov. 16 lances aí do Magnus Carlsen foram os melhores, 12 do Vityugov. Um lance excelente para o Vityugov, nenhum para o Magnus Carlsen. 6 lances bons para o Carlsen, 7 Vityugov. 7 lances aí de livro, na verdade foi um pouco mais. Uma imprecisão para o Magnus Carlsen só, monstruoso, né? 2 imprecisões aqui, um erro também, errou muito pouco o Vityugov. Mas quando errou foi fatal, né? Então aqui foi uma partida equilibrada e terminou por uma gafe, né? Terminou por um erro aqui. Vamos dar uma olhada, vamos voltar e ver onde é que foi o problema, né? Mas o problema foi o lance F6, vamos voltar lá para ver, né? Aqui jogou F6 e acabou nessa posição, né? Dama H1, aqui o Vityugov fez F6, talvez pensando em trazer a dama para H7, né? Mas esse lance aí realmente trouxe muitos problemas, né? Que dava para ter jogado aqui é muito difícil de achar um lance, né, nessa posição, pessoal. Tanto que o Vityugov, né, um grande mestre, não encontrou. Mas com a ajuda aí dos computadores, a gente encontra que o melhor recurso aqui para as negras, e ainda poderia equilibrar a partida, né, seria o lance cavalo D4. Interessante notar, né, que não dá para defender aqui em H7, tentar jogar aqui um lance, por exemplo, como rei H7, por conta de bispo tomando aqui em E6, e aí depois de bispo por E6, por exemplo, viria bispo por G5, né? Então, além de tudo, tem o tema da cravada agora, né? Então, e além de tudo, mais um ataque aqui em H6, né? Então vejam que essa defesa não existiria. Então o que mais poderia ter sido jogado aqui? Se rei H7 não pode, né? Rei G7 também não pode, cavalo D4 é o único lance, deixando mesmo o peão de H6 e tentando buscar um contra-ataque, né? De olho aqui na casa de F3. Então, por exemplo, depois de cavalo por H6 cheque, bispo por H6 e dama por H6, aqui o Vityugov teria o recurso de cavalo F3 cheque, e depois de rei F1, não dá para pensar em capturar essa torre, porque o rei aqui está sofrendo todo tipo de ataque, né? É muita peça, né? Entrando, todo tipo de combinação e ataque de checkmate. Então aqui a ideia não era ganhar material, tá? Aqui a ideia das negras é realmente se segurar, né? Se defender e tentar igualar. Aqui teria que jogar o lance preciso, bispo por G4, mantendo o cavalo aqui na defesa de G5. E aqui poderia se continuar com bispo por G5, e aqui dama D6, mais um lance importante, né? Deixando aqui realmente a torre,
mas as brancas não poderiam capturar a torre, senão estaria caindo a dama, né? E esse lance também não permite dama G6 cheque, que era uma ameaça, uma vez que o peão está cravado. Então difícil de achar esses lances aqui para as negras. O Vichugov teria que achar todos esses lances finos aqui, todos esses melhores lances para conseguir se defender. Aqui a ideia é que se trocar a dama, a torre sai do ataque do bispo, né? Então aqui as brancas ainda, o Magnus Carlsen ainda poderia tentar um recurso aqui como bispo por F7 cheque, né? E depois de rei por F7, dama H7 cheque, e com essa manobra ele ganharia um tempo para depois capturar a torre. Por exemplo, depois de rei E6, dama G6 cheque, rei D7, dama por D6 cheque, rei por D6 e aí sim bispo por D8, mas o Vichugov teria o recurso aqui, cavalo por E1, depois de rei por E1, bispo F3, e a gente teria um final bem equilibrado aí, apesar de um pouco de material a menos, né, as pretas aqui com os lances precisos ainda conseguem tentar aí segurar um empate, né? Então essa seria uma possível continuação aqui para o Vichugov, né? Então a gente vê como tem que manter a frieza, né, pessoal? Dama H1 aqui, o Magnus Carlsen atacando tudo, ameaçando tudo e mais um pouco, né? O jogador, ele é muito difícil nessas horas, ele sendo totalmente atacado, né? Manter a frieza aqui na posição e achar um lance como o cavalo D4, né? Porque nessas horas o jogador, ele tem a impressão, o jogador de negras, ele tem a impressão que ele tá mal, né? Ele não consegue acreditar que exista um recurso numa posição como essa, né? E aí ele faz um lance desesperado aqui, como o lance F6, e depois de bispo D5, então aqui pelo Magnus Carlsen, aí ele percebeu, não dá mais, né? O bispo passou por essa cadeia de peões, né? Continua cravando aqui o cavalo e vai existir a questão aí da manobra, né? Mais uma vez, né? Uma possível sequência dama H7, dama F3, né? Aí passando a torre, né? Eliminando o primeiro defensor de H6, né? E depois passando a torre lá para a coluna H, a torre e a dama combinadas na coluna H, né? E aí não haveria. Rafael, por que a torre na frente da dama não joga a dama logo? Porque aí as pretas jogam dama H8, né? E trocam tudo e aliviam toda a pressão, tá, pessoal? Então mais uma questão instrutiva aqui. Passar a torre na frente, né? E depois o ataque é mortal. Não tem mais dama H8. Poderia até jogar, mas aí perde a dama, né? E aí é muito material a mais para as brancas. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!